Obrigada, Márcio. Obrigada, equipe toda do Educativo. E muito obrigada também a presença de vocês. Muito bom assim, as palavras do Márcio, porque eu até também me localizo, acho que vocês já vêm participando, né, de atividades aqui. E me localizo também dentro do programa, por mais que seja completamente diferente assim, a proposta, inicialmente, a gente também pode trazer muito para o universo que tem a ver com a exposição e com tudo que vocês vêm trabalhando também, né? Bom, quando eu cheguei, assim, eu propus até esse formato de roda, porque o que a gente vai trabalhar aqui não vem desse formato de palestra, né? Eu venho trazer um conteúdo. Então, a proposta mesmo era uma troca, né? Uma oficina de leitura e de escrita, né? A ideia seria a gente ler junto e criar e chegar em alguns exercícios de imaginação política, principalmente, de imaginação visionária. Eu trago como proposta, acho que vocês, né, devem ter visto assim na sinopse, o texto da artista J. Mombassa, que é uma artista da performance e do ensaio, escreve bastante, também como potência artística. É uma artista de Natal, mas que vive hoje na Europa, está vivendo em Berlim. Viveu muito tempo em Portugal, agora em Berlim. Volta e meia está por aqui. É uma das... eu localizo a J. Mombassa como uma das nossas grandes jovens pensadoras atualmente, né? Dentro da arte contemporânea, mas dentro da militância, do ativismo político também. Principalmente em questões de estudos raciais e questões de gênero, né? Ela é uma artista trans, não binária também. Traz muito essa vivência, experiência, existência desse corpo, né? Racializado e trans. Enfim, vamos ler juntas, somos todas mulheres, né? Vamos ler juntas O Nascimento de Urana, que foi um texto ficcional, de ficção visionária, que ela publicou no jornal da Casa do Povo, jornal Nossa Voz, não é isso mesmo? O título, Nossa Voz. Na internet a gente só encontra em PDF, dentro do PDF mesmo da publicação, né? Não é tão fácil encontrar. E aí aqui a gente já tem um arquivo mais só do texto, né? Exatamente. Mas antes da gente começar nessa dinâmica, assim, que a ideia é realmente a gente ler e ir discutindo, né, cada trecho assim, do texto, e eu trouxe outros 3 textos que foram trabalhados numa mesma dinâmica como essa, mas no CCBB de BH, de Belo Horizonte, né, que também é coordenado pelo JACA, essa mesma equipe, que aconteceu umas 2 semanas atrás, assim. Então foi também uma oficina de leitura e de escrita, mas a dinâmica foi a leitura prévia desses 3 textos, que eram 3, e a discussão em presencial. E também uma oficina a partir daí, né? Uma oficina, um exercício, vamos dizer, um exercício de escrita. Mas antes dessa dinâmica assim, de leitura e a gente adentrar nessa proposição, o que para mim é muito importante é a gente se apresentar, aquela dinâmica básica, né, de todo encontro da apresentação. E aí eu posso falar um pouquinho do meu trabalho, mais um pouquinho, assim, bem pouco, assim, resumidamente do meu trabalho. Como o Márcio apresentou, tenho um lastro, estou na Trienal, também estou atualmente num processo que para mim está sendo muito importante, que é o Bolsa Pampulha, lá em Belo Horizonte. O que é o Bolsa Pampulha? Eu vou contar um pouquinho. Mas acho que são essas 3 situações hoje em dia que me colocam... que eu estou, na verdade, que dizem muito assim onde eu estou hoje, assim, em termos de pesquisa, e vem me atravessando bastante, né? Mas aí eu posso falar um pouquinho, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, e essa apresentação é muito importante também a gente sair desses padrões de apresentações mais formais, assim, né? O que eu faço, o que eu estudo e onde eu me formei, enfim, qual é o tema da minha pesquisa. Mas eu gostaria também de saber quem são vocês de fato, assim, em relação a como vocês se localizam enquanto identidade política, enquanto entendimento hoje, assim, entendimento de mundo também,
e como as pesquisas, os estudos atravessam assim, esses corpos, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Cresci em Niterói e já estou aqui, na verdade, eu vim em 2014, então mais ou menos tem 5 anos de São Paulo, mas eu tive alguns deslizes, assim, saí um pouco, mas assim, fixa mesmo agora tem 3 anos, né? Saí do Rio porque realmente, assim, ficou em termos insustentáveis, assim, né, de saúde mental mesmo, de trabalho também. A cidade está muito energeticamente pesada. E aqui algo tem acontecido de fluxos, né, de trabalhos também. Tem me levado para outras situações. Então, eu, há um tempo, junto com esse projeto Lastro, venho coordenando um grupo de estudos que acontece na Casa 1, aqui no bairro do Bexiga, desde 2007, tem 3 anos. E é um grupo de estudos em processos anticoloniais. Então, no primeiro ano, nós nos focamos muito em estudos de imigração, que era um período que eu estava trabalhando numa curadoria Lastro Bolívia, que aconteceu no Sesc Bom Retiro, e foi uma das exposições, porque o Lastro, como plataforma de estudo na América Latina, realiza muitas exposições e residências, né? Então, essa exposição Lastro Bolívia, ela veio foi decorrente de uma residência na Bolívia. Então, foi por aí que eu comecei esse trabalho com um grupo de estudos, que é algo, para mim, hoje em dia, muito fundamental, assim, no que eu venho pesquisando, né, nos pilares das minhas pesquisas, assim. Nós iniciamos com estudos da imigração, vamos dizer, de migrantes e deslocamentos e diásporas. Trabalhamos com a comunidade boliviana no momento, realizamos essa exposição com artistas brasileiras e colaborações com artistas bolivianos. No segundo ano, foi um ano inteiro de estudos sobre gênero, dissidência de gênero, então eram autores e artistas e vinham textos acadêmicos, textos de internet, textos poéticos também e trabalhos, todos de autores LGBTs, né? Então, o foco, e foi uma grande pesquisa, porque são todos autores do Sul Global, nós só trabalhamos com o Sul Global, e para esse acesso, né, o que a gente tem vindo, assim, que a gente sabe, assim, nossas bibliografias acadêmicas, elas são muito focadas, né, em corpos normativos, né, corpos hegemônicos, assim, europeus. Então, o acesso a esse conteúdo sempre é um trabalho de pesquisa e de dedicação ao encontro desses escritos. E aí, nesse ano de 2018, ano passado, foram 6 meses, né? 6 meses contínuos, assim, que nós nos reunimos na Oswald de Andrade, com esse intuito de estudar, de ler, de discutir e entender as existências dentro dessa dissidências de gênero e de sexualidade também. E aí, nesse ano, estamos nos reunindo na Casa 1, que é um centro de acolhimento LGBT, que vocês conhecem todos, com foco em estudos de racialidade. Então, são 9 meses de programa, nós nos reunimos assim, pensando em educação autônoma, educação política e a possibilidade de uma especialização ou pós-graduação anticolonial, né? O que nós desejamos estudar, nos aprofundar, especializar, nós montamos o programa. E aí são 3 módulos dentro de um foco de cultura indígena e cultura, enfim, estudos de negritude, né? Projeto de embranquecimento, miscigenação no Brasil, ancestralidade política, ideia de espiritualidade como potência, né? Potência política, espiritualidade negra indígena. E o primeiro módulo foi focado nas lutas e resistências de povos indígenas e quilombolas. Então é nesse momento, assim, hoje, que o meu universo, assim, de estudo está muito focado. E aí isso vem muito com as trocas artísticas e de pesquisadores e de teóricos também.
Mas eu comecei a falar do grupo, sim, de estudos para localizar esse projeto Lastro hoje, né, no tempo, mas ele vem desde 2005, então já é um projeto que já tem 16 anos, né? 15 anos, vai fazer 15 anos, e se iniciou com uma vontade, ainda na graduação era bem jovem, uma vontade de aproximar cenas de arte da América Latina. E com isso a plataforma foi se iniciando com viagens, com pesquisas, com publicações e tal. Localizado assim, em biblioteca, né, físico, tem uma biblioteca, tem um arquivo, localizava no Rio, agora está aqui em São Paulo. O arquivo não, o arquivo ainda estou tentando um espaço para abrigar, porque são muitos livros e material gráfico, né? Mas a gente, na Casa 1, só as reuniões semanais, então acontece toda terça-feira, 7 horas. E é aberto, é gratuito, é livre, enfim. E as pessoas da Casa 1 participam também? Algumas sim, algumas sim. Mas tem mais uma dinâmica, os dias que eles podem, eles estão ali participando. Mas tem um grupo fixo de 20 pessoas, entre artistas, pesquisadores, né? Alguns psicólogos também. É um grupo interdisciplinar. E muito do grupo, assim, muito desse processo, tem um processo muito de autorreconhecimento também, né? Eu sou, como quando eu disse assim na nossa apresentação, para a gente sair dessas caixinhas assim de entender o trabalho mais para além da vida de quem somos, né? Muito do que eu me entendo em curadoria hoje tem a ver também com uma chegada de vamos dizer, como a gente, em alguns, a saída do armário racial, assim, quando a gente entende, assim, por conta de um grande projeto brasileiro, né, de embranquecimento, assim, de mestiçagem, como o genocídio identitário, não é tão a matemática não é tão lógica assim como esses corpos racializados se reconhecem enquanto identidade, né? E aí eu me localizo assim bem como filha desse projeto, assim, né? E que pude perceber já numa vida adulta toda essa engrenagem, né, de Estado, de governo. Eu sou filha de meu pai de indígena que foi adotado, né, por uma família de militares brancas e levado para o Rio de Janeiro e assim, nenhum acesso à sua cultura original, né? Então, nesse grande apagamento dessa descendência indígena. E acredito que minha família nós vivemos num processo de entendimento, acercamento São situações que a gente pouco vai, assim, quase impossível entender qual seria a etnia de fato, né, verdadeira, mas uma conexão com essa ancestralidade direta, assim. E, por outro lado, minha mãe de família negra, mas também uma família de militares do subúrbio do Rio de Janeiro, com nenhum acesso de identidade política mesmo enquanto raça, né, enquanto situação nacional, assim, brasileira. E vamos dizer, uma tentativa interna de embranquecimento mesmo, de apagamento, né, desses corpos. E aí é assim que eu me localizo, e isso tem muito a ver com o que eu faço em relação à arte, com como eu penso curadoria, como eu penso política hoje. Então acho que é importante, acho que por isso que eu digo assim que essa apresentação ela sempre é importante, que tem a ver com um projeto com pensamento anticolonial, na verdade, que é sair desse lugar do discurso neutro, né, de uma pseudo-neutralidade assim, das nossas vozes, né, de uma ideia de universalização desses corpos. Então, quando começamos, como falamos em primeira pessoa, quando nos localizamos no mundo, e a partir daí, a partir de quem somos, o que fazemos, outra perspectiva se abre. Né? Outra perspectiva, inclusive, de trabalho individual, assim. Então, assim, porque o que me interessa, né, enquanto essa identidade no que eu faço, assim, né, em como eu vou atuando. Acho que é muito importante
Por mais que assim, a gente vai ficar aqui durante 2 horas muito rápido, né? Mas acho que é uma situação somente da gente repensar discursos, repensar vocabulários, né? Acho que um dos grandes motes assim, para a gente pensar estudos anticoloniais é a construção de novos vocabulários e entender que o conhecimento, como que o nosso conhecimento se deu e se dá atualmente, né? Como que nós descolonizamos nossas bibliotecas, descolonizamos o nosso discurso também. Acho que é isso. E outra, assim, além desses estudos, né, de racialidade, de gênero, o que me atravessa muito são estudos feministas, né, de movimentos feministas, entender esse um feminismo que eu chamo feminismo da encruzilhada, né, que tem muito do feminismo interseccional, onde você não tem como entender esse mundo, entender corpos sem a questão de raça, gênero e classe, e outros atravessamentos, né? Também, assim, a dissidência funcional, a dissidência de gênero, a dissidência sexual. Que eu chamo da encruzilhada, desculpa, me perdi. E também, no meu caso específico, assim, muito do que eu venho aprendendo na minha tradição, que é o candomblé, né? Então, assim, a espiritualidade, né, que me compõe tem muito a ver com a força dos orixás e o entendimento dessa entidade Exu que traz realmente quase como uma tradução do que seria interseccionalidade entre nós. Assim. Acho que é isso. Essa conversa, assim, né, racial, ela é muito extensa, ela é muito necessária, ela é urgente, assim, em todos os lugares. Por mais que a gente fale por mais que o conteúdo aqui, a sinopse, tenha sido apresentada de um lado, que não necessariamente uma conversa sobre racialidade, para mim é super importante localizar, né, principalmente trazendo um pouco da Karina, quando ela escuta o termo não branco e dá um clique, nossa, é por aí mesmo, porque a grande parte da sociedade brasileira está nesse lugar, né? De um lugar que não é exatamente parte de um sistema da branquitude. Por mais que muito do racismo do nosso país vem do fenótipo, né? Vem da cor da pele. Então, assim, por mais que seja que as pessoas tenham descendência indígena ou negras lá no passado, mas se a pele é mais clara, obviamente existe uma passabilidade, né, uma hierarquia, um privilégio em relação a uma pessoa de pele mais retinta, de pele mais escura. Então, assim, esses estudos, assim, esses acessos, assim, a entender que todo um projeto realmente eu brinco que foi feito em planilha de Excel, assim, um projeto de embranquecer a sociedade no sentido de não tocar nesses assuntos, né? De entender que a tonalidade da cor, não existe negro ou mais negro que não existe isso. Assim, existem negros de diferentes tons de pele, né? Assim como existem brancos de diferentes tons de pele. Existem ruivos, pessoas de cabelo preto, mas com a pele muito clara. E por que negro só pode ser negro como você localiza negros de pele retinta? Não. Então, assim, é muito importante a gente, quando eu falei do vocabulário, a gente prestar atenção nas nossas palavras. Como a gente se localiza, como a gente se reconhece e se fala, não, sou branca, sou negra, sou afro-indígena no meu corpo. Acho que isso é fundamental para a gente começar, né, uma conversa aqui. E tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, né? Com esse texto nosso, assim, porque o texto ele foi escrito a partir da dissidência daquele corpo, né? Então, a partir daquele corpo trans, racializado, afro-indígena, racializado, gordo, monstro, a Jota é uma figura que chega e causa um sentimento de monstruosidade, como ela mesma traz. Porque é um corpo que fricciona ambientes, fricciona normatividades, né, o tempo todo.
Então, quando a gente se depara com essa existência e cria, né, e tem uma potência de criação, é a partir daí que ela está falando. E é que a gente vai se localizar. Nós comentamos, inclusive, porque esse termo mulato foi usado, assim, e aí eu trouxe uma situação que é um termo muito pejorativo, e aí a importância da gente largar, deixar embora, né, esses termos que são extremamente carregados de racismo, né, e dizem muito, assim, da nossa história também, né. Mulato vem de mula. Então, se são pessoas negras de pele clara, são negros, não são negros retintos, mas são negros, né? E a tonalidade da negritude ela é muito ampla, né? A gente às vezes associa a negritude apenas aos negros retintos, mas como é importante também legitimar existências negras e negros de pele clara, né? Porque esses negros de pele clara fazem parte, que a gente também comentou aqui, de um grande projeto de embranquecimento do Brasil e fazem parte de uma parcela da população que durante muito tempo se localizou num grande ato não identitário, né? de não adentrar a cultura negra, né, enquanto ancestralidade, por estar num processo de ainda sou mais claro, mas em algum momento a minha descendência vai embranquiçar. Então é um projeto muito cruel, tanto na parte negra como na parte indígena, de pessoas de pele mais claras, e quase como numa estratégia coletiva de sociedade, né? De uma sociedade mais próspera, mais ampla, mais, como diziam, de primeiro mundo, né? Desses seres não racializados, vamos dizer, mais próximo à ideia do corpo hegemônico que é a identidade europeia, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento realmente, né, às palavras, a como essas estratégias elas foram montadas no nosso subconsciente, na nossa ideia de Brasil também. Por isso a importância dessa apresentação, de se localizar, de lembrar a nossa ancestralidade, de onde nós viemos, onde nós nos localizamos racialmente, politicamente também, enquanto identidades. Sabe que parece que mulato não vem de mula? Né? Tem uma linguista até falando disso, que mulato vem dos muçulmanos, vem do árabe, parece, e tem alguma coisa a ver com, até pelo tom de pele, na verdade, seria para designar essas pessoas mais do Oriente Médio, assim, nesse tom, mas que aí de repente virou um termo pejorativo, mas que no português na origem não seria mula, assim. Tem uma linguista estudando a origem dessa palavra. E podemos ver. A origem mesmo de uma ancestralidade recente é interessante, porque é muito curioso o fato de eu ter falado assim abertamente pela primeira vez em rodas de que a minha origem é do Mediterrâneo, e quando eu convivi com gente do Mediterrâneo que tem uma noção da sua ancestralidade muito mais próxima, porque eles ainda vivem lá, e eu, né, por conta desse deslocamento humano, de que os dois lados da minha família, tanto do pai como da minha mãe, vieram para cá. Aí eles perguntavam, mas qual é a sua origem no Mediterrâneo? Porque na antiguidade você ou é grego, ou é egípcio, ou é romano. E aí eu entendi que, além de tudo, eu era grego. Olha. Do qual eu nunca tive, assim, no Brasil, uma relação em entender que na ancestralidade, na antiguidade, de fato, eu seria de origem da Grécia Antiga. E uma outra coisa que é curioso pensar em equipes de trabalho, como você falou em RH, que a gente pensa isso. Aqui a gente tinha necessidade como equipe de ter um educador que fosse fluente em Libras, a Gabi já se apresentou, e também de ter alguém fluente em inglês. Não é por acaso que a Lali, que é a que tem inglês, não é nascida no Brasil. É nascida nos Estados Unidos. Então, essa ancestralidade que não tem a ver com DNA, mas tem a ver com o lugar de origem ou do nascimento, nem que tenha sido um arranjo temporário, entendeu? Faz com que, justamente, quem nasceu nos Estados Unidos é quem traz a contribuição de falar inglês para a equipe. Porque a gente ficava falando, a gente precisa localizar quem fala inglês. A gente precisa ter na equipe alguém com inglês fluente. Quem vem aqui...
por outras razões ela foi selecionada, mas traz essa carga de que nasceu numa região do continente americano que também se fala inglês. Né? Total. Muito bom, Só uma... que acho que a gente vai lembrar muito aqui do texto, assim, essa possibilidade de fazer a árvore genealógica, né, por conta da colonialidade, né, do projeto colonial, isso nos foi totalmente usurpado, assim, né. É muito, muito difícil a gente conseguir identificar que, no caso no meu caso, assim, da família da minha mãe, né, uma família negra, qual a origem da África, né, que esses ancestrais escravizados foram trazidos, assim. Então, é muito difícil a gente conseguir localizar exatamente por conta de todo um processo colonial, um processo de escravocrata, um processo que as pessoas eram, né, vendidas e comercializadas realmente em todo o território. Então é algo também que a gente ainda está... Por isso que é muito importante falar e pouco falado, né? Porque a gente não tem essa possibilidade, que é um privilégio europeu também, né? De saber exatamente a linhagem, porque não teve esses processos, né? Todos muito, muito cruéis e processos de apagamento, né? De apagamento total. Bom, vamos começar a ler, porque senão a gente não vai conseguir, não vai dar tempo. Quero saber se todos conseguem, se vocês preferem ler individualmente ou a gente vai lendo junto e comentando. Se tem alguma preferência? Alguém tem dificuldade de ler junto? Tudo bem? Alguém quer ler? Sim, a gente pode ir dividindo, assim, né? Vamos ler. Vou começar do zero ou começar do nota. Esta é uma obra, O Nascimento da Urano, J. Mombassa. Ensaio gráfico do Salvage Rex. Nota. Esta é uma obra em processo. A premissa especulativa desenvolvida aqui pode e vai, a partir de um percurso mais denso de decomposição, passar por alterações e desdobramentos. Assim, convido a leitora a interagir, por meio deste texto, com um episódio imaginativo cujo sentido não é o de formular utopias nas quais as imposições do fundamentalismo cisgênero estejam suspensas, mas antes contribuir para a composição de estratégias coletivas de resistência, luta e contraposição aos modos nefastos de atualização da violência distópica contra corporalidades trans e desobedientes de gênero. Este texto é também um convite para a ocupação do espaço generativo do futuro com ficções potencializadoras de outras formas de existência, corporalidade, coletividade e luta, que interagem de forma densa e concreta com o real, reproduzindo em direções tendencialmente desviantes dos projetos normalizadores de mundo. Tem alguma palavra assim que alguém não gostaria de... que não compreende? Alguma coisa? Alguma dúvida? Eu só suponho, mas o cisgênero... imposições do fundamentalismo cisgênero, né? O termo cisgênero, ele é bem rasamente um entendimento oposto ao transgênero, né? Então, por exemplo, as pessoas que não são trans, né? não são dissidentes de gênero, são cis. Então, tem alguma pessoa trans aqui? Vocês conhecem alguém que possa... Mas, então, o gay somos... também é cis? O gay só, tipo, Sim. homem, assim, ou mulher? É cis também. Eu achei que cis era só pra hétero, em geral. Não. Cis são todas as pessoas que não são trans. Tá. Todas, independente da sexualidade. Então, assim, Quer falar? Aí que entra mais, quando a gente vai em alguns lugares, a gente vê diversas formações de mais. Esse mais entra nessa
Mas o que é? Não entendi. Não, é que o LGBT. Ah, o LGBT+? Ah, tá. Foi nesse sentido que eu falei os mais aquela hora. Tá. Eu acho que eu não me fiz. O LGBT, Claro. LGBT, a sigla, né? Lésbicas, gay, LGBT, bissexuais, trans, aí às vezes tem o TT, que são travestis e transgêneros, queer e intersex. Às vezes tem o A, que é o assexuado, e o mais, que são as que é tudo que... O gênero é no mais. Às vezes tem sigla... Mas HIV positivo também está no mais. Tá no mais, assim, são identidades que não estão localizadas nessas letras, e identidades e dissidências que estão por vir também, né? Não necessariamente tem a ver com racialidades, né? Tem a ver com questões de sexualidades e de gênero. Bom, algo que eu só queria, porque esse é um texto de ficção, né? Texto ficcional. Então, só para a gente localizar aqui, é uma tentativa que a Jota está falando, uma premissa especulativa, então de especulação, de ficção especulativa, né? Que é um estilo de escrita que vem da ficção científica, não é ficção científica, mas ficção especulativa. Então, assim, algo que ela fala, não é de formular utopias nas quais as imposições do fundamentalismo, não é criar um mundo dentro da norma cisgênera, que ela chama, dentro da norma que já existe. É criar, vamos dizer, criar uma possibilidade de mundo a partir desses corpos dissidentes, né? A partir dessa composição de estratégias coletivas de resistência, luta e contraposição. Enfim, só para a gente localizar, que é uma tentativa de pensar um novo mundo, mas não a partir um novo mundo a partir do que já existe, né? É um novo mundo totalmente criado do zero. E a gente lê e aí no final as dúvidas vão surgindo e a gente vai comentando. Número 0. Quem? Acho que nasci. Sem perceber bem contornos, fui explodindo de fora a fora, revirando os intestinos do planeta. Primeiro era fogo, e então gás. Uma chuva precipitou minha queda, e sem sequer ter olhos, eu vi uma cordilheira de carne escura se materializar num oco de mundo. Cada grama do meu peso estava infundido de memória. Eu sabia das guerras, das catástrofes e da morte. Podia medir a extensão do desespero humano e o conjunto de feridas do mundo sobre o qual eu caía foi transcrito nas cavidades mais íntimas da terra que eu era. Mas não havia tempo, e aquele não era o meu passado, pois quando nasci, ainda nada me antecedia e eu não antecipava nada. Pode ler esse 0 e a gente vai mudando cada um no número. Então, como uma coceira, vi uma mata espalhar-se pela pele do planeta. As cascas das árvores emergiram primeiro, junto às cores que vi descer para fora e para dentro, como camadas de informação espessa a travar-se fundo, como dedos e punhos numa penetração consentida a escavar na superfície do planeta uma profundidade insuspeitada. Na minha informidade, eu sentia tudo e me espalhava por toda parte. Eu era imensa e destrambelhada, com uma força replicante, a multiplicar-se pelas sendas sem sociedade, nos vãos e desvãos desta terra sem mundo que era meu corpo. Este corpo de carne e terra, de água e minério, cozinhando a todo bucho, sem fim nem começo do planeta. Quem pode ler um? A sirene de ondas de terror me acordou antes das 4 da manhã e um desespero percorreu minha carne. Quando abri os olhos, meu corpo estava imobilizado como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica. Antes de poder recapitular o que sonhava, mobilizei toda a minha concentração em desmontar a paralisia.
Dali até a próxima sirene, se tivesse sorte, seriam 8 minutos. E eu precisava de pelo menos 3 para conseguir recuperar meus movimentos. A vibração da terra me alerta de uma patrulha de cães de combate cumprindo seus rituais de caça a poucos quilômetros daqui. Se algo ou alguém em perigo tentasse fugir pelos arredores da minha localização, eu também estaria em risco. O pavor atacou meu estômago e eu tive que deslocar a atenção dos braços para controlar o impulso de vômito que precipitava por meus tubos interiores e ameaçava me afogar caso se concretizasse. Eu estava deitado de costas sobre um banco de areia numa região de dunas desérticas entre o oceano e os restos de uma antiga reserva de Mata Atlântica. Depois de conter o vômito, voltei a concentrar-me nos braços, tentando extrair da paralisia, primeiro, pequenos movimentos de dedo. Eu sabia que não era capaz de me pôr a correr cedo o suficiente para me afastar dali antes de ser atingida pela próxima sirene. Por isso decidi cavar. Se eu me escondesse sob a terra, as ondas de terror não fariam mais que atordoar alguns de meus sensores, alentando minha capacidade de reação, sem, entretanto, me deixar paralisar. Naquele momento, era a patrulha que me assustava mais. Por isso deixei que parte de meus sensores táteis se concentrassem na vibração da terra, enquanto os demais trabalhavam para devolver a capacidade de ação a meu corpo. Então logo as mãos e antebraços se liberaram da paralisia, comecei a cavar. O resto do corpo foi se soltando à medida que eu mergulhava na duna. Não contei quanto tempo levou até que eu soterrasse o corpo por inteiro. Mas pressenti que as sirenes chegariam logo e um instante depois de fechar o buraco, ela veio. Esta durou mais que o habitual. Mesmo atordoada pelos efeitos da onda, cavei tanto quanto pude, sem parar, mergulhando fundo no banco de areia, com esperança de que minha marca hormonal não fosse captada pela patrulha. Eu sabia que, com um corpo em ebulição pela quantidade extrema de alterações bioquímicas que vinha fazendo, minha presença era detectável de longe pelo novo sistema de reconhecimento incorporado recentemente pelas patrulhas. E ainda que ali, sob a terra, eu tivesse alguma vantagem, jamais seria capaz de escapar das eventuais investidas de uma patrulha inteira. No estado da transição em que estava, não me era possível simplesmente desmanchar e espalhar meu corpo pela terra. Por isso, apresso em chegar mais e mais fundo. Alguém pode ler o 2? Minha primeira transição se tornou consciente para mim por volta de 2017. Naquela altura, muitas de nós tínhamos a impressão de que as coisas mudariam para melhor, embora estivéssemos também atentos à persistência dos sistemas de controle e assassinato político que nos eram endereçados. Era um tempo ambivalente. Ocupávamos espaços contraditórios, numa tensão permanente entre as posições de sujeito e de objeto, entre o acesso e a exclusão, entre a afirmação da vida e a imposição da morte. Para muitas de nós, a única forma de nascer nesse tempo era ainda travando um pacto com a morte. Eu não sabia prever onde aquilo ia dar, mas sabia bem qual era o ponto de partida. Uma fuga desabalada da masculinidade compulsória que o fundamentalismo cisgênero havia inscrito violentamente sobre meu corpo. A experimentação com hormônios começou somente uns anos mais tarde. Primeiro com um coquetel periódico combinando estrogênio e bloqueador de testosterona, que permitia ao meu corpo uma transformação mais radical no nível molecular, assim como a minha percepção e sensibilidade, no nível emocional, uma mudança afetiva e intelectual. O acesso aos hormônios, contudo, havia se tornado mais rigorosamente regulado pelas instâncias de controle bioquímico. A ascensão do sistema no terreno da política institucional abriu caminho para a aprovação de leis nefastas, como a da destransição compulsória para pessoas trans sem diagnóstico e a da renaturalização, que impunha às pessoas diagnosticadas como transexuais verdadeiras a implantação de microchips reguladores de comportamento.
além de procedimentos violentos como esterilização involuntária e instalação de marcas hormonais por meio das quais as biopolícias podiam conferir se as taxas de hormônios de um determinado corpo estavam em acordo com as declarações médicas e jurídicas registradas para aquele mesmo corpo. Corpos não autorizados a transicionar ou corpos cujas dietas hormonais não obedecessem aos desígnios da medicina fundamentalista eram confinados em instituições carcerárias, onde passavam por processos bioquímicos e cirúrgicos e destransição forçada. Muitas de nós morreram nas mãos de soldados da medicina fundamentalista, e as que não fomos pegas, tivemos de aprender a existir nas zonas de inexistência impostas por esse regime, hackeando nossas marcas hormonais com substâncias indetectáveis ou quase indetectáveis, descobrindo e experimentando novas formas de transição bioquímica, indo além daquilo que a indústria farmacêutica do sistema havia instituído como fórmula. Acordei sem saber que ano é hoje. Outras vezes sonhei que era um planeta e um bico de metal de muitos metros invadia a minha carne, dorida. Esses novos hormônios deviam estar me transicionando muito rápido, e talvez aqueles sonhos fossem uma forma de alertar meu corpo sobre as suas novas dinâmicas. Já fazia 2 dias depois da última onda de terror, era a primeira vez em que eu experimentava uma certa forma de tranquilidade, como se naquele tempo, sem descargas de pavor e desespero, me tivesse permitido descansar da rotina exaustiva que a fuga me impunha. Decidi arriscar-me um bocado e sair da duna. Tracei algumas coordenadas com atenção às vibrações da Terra e ao que elas me diziam em relação à demografia daquela área. Não queria encontrar ninguém que pudesse me pôr em risco, seja atacado ou simplesmente atraindo demasiada atenção por descuido. Identifiquei o corpo de um monte, identifiquei o topo de um monte, e depois de ter me aproximado o quanto foi possível de sua base, comecei a cavar para o alto. Fui me desviando de algumas rochas, colhendo algumas raízes desatadas de suas plantas e perdida na imensidão de terra, de areia daquele monte, subindo até chegar a um lugar onde senti que podia sair sem correr perigo. O contato direto com o ar me encheu os pulmões, fazendo-me sentir uma forma de prazer tão genuína quanto a minha sede. As alterações bioquímicas que vinha realizando me permitiam hidratar o corpo sem ter de necessariamente beber água, mas minha boca sentia a falta do líquido a escorrer pela língua, dentes e garganta. Desde a seca dos rios em 2039, era impossível encontrar água potável na superfície da Terra. Com base em um conhecimento plenar antigo, algumas de nós acreditávamos na hipótese de que eles haviam se escondido na Terra, porém com a intensificação das perfurações em busca de petróleo, minérios e também água, começávamos também a acreditar na extinção iminente dos reservatórios subterrâneos. Então, uma explosão distante encheu o ambiente de som, inquietude. Olhei na direção do barulho e vi uma das bases marítimas do sistema arder. Teria sido um acidente ou uma ação programática. Se algo ou alguém tivesse feito aquilo, teria sido uma de nós. Eu queria acreditar que sim. Eu precisava acreditar que sim.
Fazia tanto tempo desde a última vez que senti esperança, mas durou pouco. Uma nova onda de terror foi ativada na sequência da explosão. Senti meu corpo entortar de dor e desespero. Achei que fosse morrer, tamanha intensidade daquele afeto. Enquanto recobrei parte da atenção, a paralisia já tinha passado, mas eu estava detida, algo me continha, e eu sequer conseguia perceber o que. A furadeira de metal gigante avançou fundo. O ruído bruto e a vibração aguda da extração cravavam as ossadas do planeta. Eu era o petróleo, a terra invadida, o metal da furadeira, e estava atordoada pela dor de tudo. De repente senti que a terra à minha volta fervia, que o fogo se alastrava por dentro. Deixei-me inundar por aquela sensação. O planeta vibrava tenso num contra-êxtase ansioso, perante as investidas do metal contra a terra. Aos poucos, apercebi-me que suava, muito. Senti também que me secava numa velocidade assustadora. Na medida em que me reconectei com meu corpo, meus sensores estavam ainda tão atordoados que podia jurar ter sido engolfada por uma onda de terror infinito. Terror e tensão. Sequer conseguia perceber o lugar em que estava. Sentia-me presa, mas não era capaz de identificar as amarras. Havia alguém a observar-me? Onde eu estava? Quem ou o que me havia capturado naquele monte? Era estranho. Aos poucos comecei a perceber água corrente à minha volta. Tive subitamente a impressão de que minha localização era algures no fundo da terra, depois da linha oceânica. Se havia água ali, talvez os rios tivessem mesmo se escondido sob a superfície. Mas como eu havia chegado aqui e onde eu estava, meus sensores ainda não respondiam plenamente à minha consciência, mas já podia discernir alguns sinais. Falta alguém, né? Sentia como se estivesse em toda parte. Ao mesmo tempo, era como se não estivesse em parte alguma. Com todos os sentidos permeados pela terra, mas sem ainda ser capaz de perceber onde estava, tentava com todas as forças captar sinais, frequências e informações sobre aquela explosão em pleno mar. Em pleno mar, lá onde as bases do sistema foram abrigar-se das investidas da terra. O custo da suposta estabilidade dessas bases tinha sido precisamente a esterilização radical da vida marinha. O fundamentalismo cisgênero lia como ameaça toda forma de vida que não se resumisse ao seu projeto de mundo. Toda a costa havia sido, portanto, contaminada deliberadamente, e tudo estava agora tomado por microplásticos e uma espécie de fungo, cuja função era precisamente a de perpetuar a morte do ecossistema marinho. Esse processo teve início há cerca de 10 anos, como uma reação às novas formas de transição que passavam a circular entre gente trans. Estávamos descobrindo mais e mais dispositivos hormonais que permitiam processos radicais de desmaterialização, transição de espécie e integração com os elementos da Terra. Muitas de nós estavam abrindo mão da humanidade em favor da possibilidade de tornarem-se terra. Era um processo experimental e demorou muito até que essas formas de transição fizessem sentido. Foi em 2033 que o primeiro ataque da Terra às bases do sistema aconteceu. Um tremor derrubou as fundações de um centro carcerário em construção. Os noticiários anunciaram como um fenômeno natural. E não foi mesmo de imediato que nós nos permitimos reconhecer que aquilo não era uma mera coincidência. A partir daí, os ataques se multiplicaram. Centros de detenção, clínicas de transição forçada, escolas de costume, bases militares e centros financeiros, pouco a pouco, iam sendo derrubados, engolfados, implodidos, soterrados e cercados. Quando decidi iniciar minha transição rumo à Terra, o sistema já havia começado seu processo de ocupação e controle da costa, deslocando suas bases e logo também suas cidades para espécies de ilhas flutuantes sem contato direto com o continente. Também havia multiplicado as máquinas de extração, controladas remotamente desde as bases marítimas, cuja finalidade era basicamente empobrecer a Terra, a fim de torná-las menos eficientes em ataques contra o sistema.
Os assassinatos e destransições seguiam, agora também contra as novas formas de vida trans. A perseguição à terra era feita de maneira coextensiva à perseguição aos corpos trans, assim como a luta dos corpos trans a cada dia tornava-se também coextensiva à luta da terra. O continente havia se tornado uma terra fugitiva, cercada de mar, assassinado pelo projeto de mundo do fundamentalismo cisgênero. Todos os seres vivos que habitavam estavam, de alguma maneira, fugindo das patrulhas do sistema, buscando abrigo na terra e tentando encontrar modos de sobreviver e preservar seus saberes e comunidades, apesar das investidas totalitárias do regime. Um deslocamento para o mar tornou-se quase impossível para a resistência atingir consistentemente a infraestrutura do sistema. Aqui e ali era possível registrar ataques pontuais e algumas patrulhas, desmontes das grandes máquinas de extração, mas nada que danificasse de maneira incisiva e permanente as bases do fundamentalismo cisgênero que governava o mundo. Caso tivesse mesmo sido fruto de um ataque e não de um acidente, aquela explosão abria uma nova gama de possibilidades de intervenção no regime fundamentalista. Mas como? Que novas forças estavam em jogo? Com que efeitos e que riscos? E como isso poderia fazer recircular a vida entre aquelas dentre nós confinadas em prisões materiais e simbólicas do sistema? Eu podia sentir a terra vibrar com cada uma de minhas perguntas, como se pensássemos juntos. Talvez fosse apenas eu avivar as dúvidas da terra, ou talvez, àquela altura, minha transição havia chegado ao ponto em que eu já não era nada. E em sendo nada, finalmente podia ser qualquer coisa, e tudo. J. Mombassa é uma bicha não binária, nascida e criada no Nordeste do Brasil, que escreve, performa e faz estudos acadêmicos em torno das relações entre monstruosidade e humanidade. Estudos queer, giros descoloniais, interseccionalidade política, justiça anticolonial, redistribuição da violência e ficção visionária. Sylvester Rex não é um corpo unificado. Ele não é orgânico, ele não tem espelho ou reflexo. É ser e contexto. Elementos que o rodeiam podem se tornar suas próteses, assim como ele pode se tornar prótese deles. Não podemos definir o que é ou o que faz. O que são estudos queer? Queer Queer? É. Ah, tá. É uma grafia usada em outros países da América Latina. É super interessante como muda essa grafia. Aqui não é comum, mas em outros contextos a gente vê. Sim, sim. É uma atitude, é um gesto também de não tradução literal ao queer europeu. Né? Queer surge num contexto europeu, né? Mas a identificação é quase como criar um outro termo para o que é a existência queer. Né? Que é, ou a gente pode ver com K, como está aqui, KU, ou também com em queer. QU é o nome original, mas tem uma outra grafia também, que eu não lembro. Mas o mais assim, na América Latina é usado com K. Bom. Só uma coisa, acho que você vai falar isso. Aparece várias vezes o sistema com C. Esse sistema é uma forma de grafia que se associa ao cisgênero, né? É o sistema com C, é o sistema cisgênero. A ideia é o sistema da cisgeneridade. Como a gente fala do sistema da branquitude, o sistema do sistema capitalista, no sentido mais de coletividade, é o sistema cisgênero. Então, na verdade, é como o Jota estivesse trazendo a ideia do sistema normativo, desses corpos que são normas, né? Que são, de certa forma, hegemônicos. Quando um corpo é hegemônico, é como ele ele cumpre, né, a aproximação a ideia de ser universal. Se a gente for pensar, qual é o ser universal? Qual é o ser? Homem branco, cis hétero.
No poder. No poder. E se for botar europeu, né? Que não é do sul, não, do norte, vamos dizer, mas Europa, os Estados Unidos e a questão da classe, rico, né? Também, quando tem poder. Então essas assim, se a gente for falar o grande topo mesmo, né, da hegemonia mundial, assim, é essa figura que você descreveu. Então, tudo o que difere dessa figura, existem camadas e camadas de dissidência, né? Então, uma mulher com todas essas características, mas sendo uma mulher. Então, tem a diferença de gênero, né? Em cada momento, em cada situações, vai prevalecer uma certa hierarquia, né? De poderes, de posições e de privilégios, vamos dizer assim. É um sistema de privilégios, né? Mas o que vocês querem comentar? Algo do texto? Alguma dúvida? Como é que conseguiram entrar de fato assim no mundo que ela está propondo? Acharam difícil também? Pode ser. Complexo. Você vê isso aqui, na verdade, as dificuldades que ela passa diariamente, né? Porque ela se transformou numa ficção, mas isso aqui ela sente todos os dias, percebe? E esse final aqui, eu penso que é como ela se sente, né? Ela se sente nada, se eu sou nada, também posso ser tudo, né? Posso ser qualquer coisa, inclusive tudo. Uhum. Né? E me dá a sensação de que a gente está vivendo um momento em que diversas traduções, vozes, posicionamentos, leituras possíveis vêm surgindo em muitíssimo pouco tempo. Me fez lembrar, enquanto a gente estava lendo aqui em grupo, esse filme que está em cartaz, que é o Divino Amor, que é uma espécie, é uma maneira de se colocar o futuro próximo, se a gente não conseguir mudar as coisas a partir de agora, na mão de um poder sociopolítico econômico, naquele contexto do filme, do roteiro do filme, evangélico. Uhum. Então, aqui já tem uma outra reivindicação, né? Através de um corpo dissidente, através de um conjunto de forças em conjunto atuando contra o sistema, né? Denunciando o sistema, que é a sensação que eu tinha vendo o Divino Amor, que era um sentido de alguma maneira entrelaçado com esse do texto, mas anunciando que o conflito também parte de agora a ser religioso, socioeconômico, político e religioso. Desculpa, esse filme está em cartaz no cinema, a pessoa que está meio aérea, né? Tá, do menino lá de Recife. Gabriel Mascaro. Gabriel Mascaro. Divino Amor. É o Brasil em 2028. E onde todas as relações públicas e privadas estão mescladas e que aonde o lugar é do funcionário público evangélico. A burocracia que está A burocracia está na mão dos evangélicos. O país é muito curioso. E passa num futuro. E assim, isso da Jota está no futuro próximo. Sim, total. Essas são. E as relações de destruição do meio ambiente com a resistência dos corpos. Esse texto dela é de quando? Então, de 2017. Tem uma parte quando ela fala, né, em 2017, é muito tentando trazer para o de hoje, né? Mas o que tu fala, eu acho que está muito aqui quando ela diz, eu acho que eu nasci. E aí ela diz, eu acho que eu nasci sem perceber, né? Sem perceber as coisas acontecendo de fora para dentro. Eu acho que nós estamos nesse momento de perceber as coisas assim, deixou crescer, as coisas cresceram no âmbito político, né? E todas essas coisas que a gente vem falando aqui nesse momento, e eu acho que agora a gente está se dando conta, né? Que a gente precisa se apropriar um pouco mais dessas coisas todas, para interagir com elas, integrar-se a elas também.
Mas também se colocar. Para entender e poder Pra responder, entender. né? Fisicamente, corporalmente. Esse é um recurso, né, que eles chamam de... enfim, tem vários nomes, né, de ficção especulativa, né, que é quase próxima da ficção científica, mas, na verdade, da criação de mundos distópicos, né, de pensar um futuro dentro da distopia. Pensar um futuro também do apocalipse, né? Então, aqui ela descreve um futuro não tão longe assim, né? Um pouco mais próximo, onde a ideia de sistema, que aí ela nomina com C, para identificar bem assim, onde ela quer localizar, né? Que são os corpos normativos de gênero. Mas aqui poderia ser um sistema hegemônico, como mais amplamente se pensando também. Em determinados contextos, pode ser o sistema da branquitude, pode ser o sistema, né, a grande máquina de Estado que é a igreja evangélica, né, que é totalmente diferente do lado da fé e da crença, que é real, mas essa já tornou uma grande empresa também, né, se fala... É uma localização muito mais de poder e de dinheiro do que de fé, muitas vezes. Mas essa localização, essa norma, né, essas que enfim, são coletividades, bases políticas, bases de construções sociais, elas foram expulsas da Terra. A Terra, né, fez um movimento de expulsá-las e elas criam plataformas dentro do mar. Para sobreviver no mar, elas destroem todas as vidas marinhas. E nisso, as pessoas que a Jota localiza como as pessoas trans, que às vezes eu faço uma leitura como uma dissidência mais geral, elas têm acesso a dose de hormônios tão eficazes, assim, tão mais potentes do que hoje em dia, que elas começam a se transformar em coisas, né? Em terra, né? Em coisas da natureza, em elementos da natureza, em plantas, em bichos, em pedras. Então, é um exercício de ficção de extrapolar também essa questão de gênero, da questão binária de vida, né? Homem ou mulher. Né? Ou ser não binário. Você já está numa discussão e num processo de pensamento de pensar como que esse corpo não é mais humano e passa a se tornar uma planta, que é um corpo flor, por exemplo, que é um termo de uma das artistas. Eu até trouxe o texto aqui para a gente, não vai ter tempo de ler, mas da Castiel Vitorino, que ela tem um trabalho, Castiel Vitorino brasileiro, é uma artista não binária, trans não binária, que fala de um corpo flor. Ela, na verdade, ela não se identifica enquanto artista trans ou travesti, mas é uma artista em transição a algo além dessa ideia binária de mundo, né? Além dessa ideia de... Então, é um exercício de pensamento de como que a gente se projeta para um futuro, né, tão distante ou tão próximo, assim, a partir do que a gente, né, de uma especulação do presente. E tem algumas partes, assim, que ela fala de... alguns trechos, assim, que eu acho interessantes, que é... Deixa eu ver se eu acho, peraí. Esse texto da Jota traz uma noção de autoficção também, né? Sim. Num sentido de que é biográfico para quem conhece um pouco do trabalho dela, ou dela pessoalmente, mas claro que é ficcional porque está situado num futuro hipotético de ficção científica, né? Eu acho que assim, ela descreve muito bem para a gente se localizar, né? O ambiente, né, do que ela está falando. Como é essa terra, como é esse meio ambiente, esse contexto. Descreve esses seres, que ela, a partir de si, né, da primeira, ela está falando em primeira pessoa, como que são essas pessoas que vivem nesse mundo, assim como ela, e descreve como que esse mundo atua, as bases dele, né? Tem bombas de 8 em 8 minutos, sirenes, né?
esses corpos, eles têm sensores, né? Ela chama de sensores táteis, né? Que você vai sentindo a textura de uma forma diferenciada do que a gente sente hoje também. Então ela vai se fundindo, ela vai descrevendo como ela vai se fundindo na terra. Então tem toda uma descrição dessas bases para que esse mundo exista e para que esses corpos existam nesse mundo que ela descreve. E a gente vê que tem muita potência no que ela faz, porque ela se mobiliza. A Sirene tocou às 4 ou 8, ela já tinha feito um movimento enorme. A importância dessa mobilização também, né? Dessa potência da gente não ficar tão paralisado perante as coisas que são nossas e que a gente precisa botar para fora. Quando ela usa essa palavra paralisia, é muito importante também, porque quando a gente está no momento do golpe, né? No momento assim do turbilhão, né? O corpo se paralisa, ainda mais quando você quando é um corpo dissidente que está vivendo aquela situação de racismo, aquela situação de transfobia, de homofobia, essa situação onde a sua existência ela não é tolerada ao outro, né? Isso causa a paralisia nesses corpos. Então, quando ela diz, essa palavra é muito importante para a gente pensar, e como que ela sai dessa paralisia, que são táticas, hoje, assim, que eu acredito também que elas faça, né, no dia a dia, que muitas pessoas também, de ir pensando, de sentindo o corpo, né? Como que eu saio daqui? Então, vou sentir, pelo menos, vou pensar que o meu braço precisa se movimentar para sair da terra, mas ao mesmo tempo estou sentindo um vômito vindo, e aí eu paro, e é como a gente percebe cada elemento do nosso corpo nesse transe. E é muito assim, dessa coisa de estar no momento presente, né? De estar presente nas coisas que tu está fazendo. Sim. Que tu quer transformar. Porque a paralisia vem também quando tudo falta alma nas coisas. Aí para completamente. Né? Tem umas partes do texto que dá pra gente localizar, assim, lendo, como ela traz, não diretamente, assim, né, não dizendo, mas uma comunhão também com uma visão indígena de mundo, assim, uma visão de povos originários, assim, quando ela fala dessa... tem uma parte, a perseguição à terra era feita de maneira coextensiva à perseguição dos corpos trans, assim como a luta dos corpos trans, a cada dia, tornava-se também a coexistência a luta da terra, como se esse corpo fosse a própria terra, né, essa função. Ela também cita em outro momento uma sabedoria do povo Krenak, dos aquíferos, né, da água submersa, assim, no momento que a gente vai vislumbrar que a próxima guerra é pela água hoje em dia, né? A gente sabe que vem no futuro próximo uma guerra mundial sobre água. E aí quando você fala desse presente, é muito interessante que também a todo momento ela fala desse ciclo, né, de 8 em 8 minutos, quando a gente pensa em o tempo circular e o tempo linear, né? Esse tempo que também nos foi... O tempo colonial é o tempo linear, passado, presente e futuro, né? Onde a gente esquece o passado, a gente pouco vive o presente, está sempre à procura de um futuro. E dentro de uma cosmovisão ameríndia, assim, de muitos povos da América, vamos dizer, e de assim, outros lugares do globo também, esse tempo é o entendimento de um tempo circular, onde o passado está na frente, o futuro atrás. A gente sempre volta ao passado porque sabe que vai acontecer, o futuro é incerto, né? E o presente ele é vivido de todas as formas também. É muito importante essa descolonização da noção de tempo, né? De tentar, dentro do nosso dia a dia hoje, assim, né? Isso eu falei bastante lá no MASP, né? Não sei se você estava. Dessa tentativa cotidiana de descolonizar o nosso tempo, pensando na circularidade, que é uma circularidade da natureza, né? Está em todos os nossos corpos também. Então é uma sabedoria indígena que ela vem trazendo também de forma não dita, mas que a gente pode identificar. E aí o que eu queria, assim, é lógico que se a gente tivesse muito mais tempo, acho que seria mais... São 8 horas já. A gente tem que terminar mesmo, 8, né? O que eu só vou falar o que seria a proposta, que a gente não vai fazer. Mas que, de repente, vocês podem também
né, trabalhar em outras situações ou trazer para uma proposição assim, pessoal ou com outros grupos. É entender seria um exercício de que cada um imaginasse o mundo, né, a partir, né, da inspiração do texto, a partir dessa ideia de pensar um futuro, mas um futuro dentro dessas bases, tendo o presente como base, na verdade, e não perseguindo essa ideia de futuro otimista, né, que o futuro sempre vem para ser melhor. Será que vai ser um futuro melhor do que hoje? Será que o que a gente entende como melhor não é a própria realidade, né? Então, seriam exercícios onde poderíamos escrever a ideia seria separar algumas pessoas e iriam escrever sobre contexto, o mundo, né, a criação de um mundo. Outras pessoas, a criação desses seres e um outro parágrafo sobre as bases desse mundo, né? E a partir daí a gente ia meio que montando só em leitura, um parágrafo curto, isso é uma coisa bem curta, com poucas frases, entendendo como que poderia ser essa construção ficcional também de outras bases a partir de nós, a partir da nossa dissidência, né? Não a partir de um mundo já posto, como ela diz, já posto de uma cis heteronormatividade branca europeia, vamos dizer assim, com todos os marcadores assim, né, de identificação. Então isso pode ser um exercício feito assim, né, por vocês, assim, acho que fica o texto. É um texto também que é um convite para se ler de uma outra forma, assim, né, de uma dedicação, porque tem vários momentos aqui de criação. É um texto muito imagético, traz muita imagem. A Jota é uma pessoa que escreve com muitas imagens. Tem um outro texto dela que está online, que se chama O Mundo é Meu Trauma, que era um que estava por aqui. Ele foi publicado na revista Pisiagrama, que é uma revista de Belo Horizonte. E é muito fácil encontrar, é só colocar O Mundo é Meu Trauma, que vocês localizam. E esse O Mundo é Meu Trauma é um texto-obra, é um texto escrito em caixas, vocês vão ver, assim. Tem uma nota também, uma introdução, mas as letras são em caixa alta, com um espaçamento muito grande, que a própria estrutura, a reavaliação da estrutura de escrita também, né? Então, como a gente traz uma outra maneira de escrever, que ela fala que foi um texto escrito como... Esse é mais difícil, dá para achar, mas você só consegue achar dentro de um PDF, que é o PDF da revista onde foi publicado, A Nossa Voz. E esse outro texto que você falou que você trouxe também? Fala pra gente tentar. Sim, então, foram três textos que a gente só ia pegar alguns trechos na projeção. Então, O Mundo é Meu Trauma, que é esse da Jota, que eu acho que é uma leitura muito fundamental para a gente entender tanto a parte de escrita, de fato, né, como exercício de escrita, e o que ela traz, que é essa leitura de imagem, você se reporta, assim, é um texto que todo mundo sai meio que atordoado, assim, não tem como não ler e ficar numa neutralidade. Assim. O segundo é o nativo ausente, escrita despacho, é uma maneira de escrita, do Tiago Florencio, conhece? É um professor, ele dá aula na Universidade do Crato sobre cultura indígena, afro-indígena, vamos dizer assim, e ele propõe também um diário a partir inicia em 2000, nas comemorações de 500 anos do Brasil, e traz todo esse trauma colonial a partir da primeira cruz fincada na primeira missa, né? Como nossa primeira ferida. E a partir dessa cruz fincada ali na colonização, vem todo um histórico, né, de feridas, imposições e anulações também, né, de saberes ancestrais e saberes não coloniais. É um nativo? Nativo ausente e escrita despacho. E aí fala dessa escrita, traz a ideia do despacho, né, o que é o despacho, da cultura do candomblé, né, da afro-brasileira, e é um exercício de escrever enquanto despacho. E por último,
que é Como se preparar para a guerra, ensaio sobre ataques à colonialidade, de Castiel Vitorino Brasileiro, que é essa artista de Vitória, e fala de que o corpo negro ele está sempre absolutamente em guerra, né? Ele está o tempo todo em constante guerra contra o racismo, contra esse sistema normativo, né? Enfim, é um texto muito bom, porque está todo riscado, todo anotado, que traz muitas referências da cultura iorubá, né, das ervas. Castiel fala muito das curandeiras, né, então desse corpo de cura, desse processo de cura desse corpo, né, dissidente, a partir de saberes ancestrais e saberes das bezendeiras. Mas, enfim, acho que aí a gente finaliza. O tempo, acho que o tempo de apresentação foi um pouco mais largo, mas acho que é importante também para a gente entender. Muitas coisas vão surgindo assim nessa dinâmica de apresentação também. E acho que era um convite mesmo para a gente ler esse texto juntos, assim, depois vocês lerem novamente. Você falou no grupo de estudos, ele acontece somente presencial? Somente presencial. Não tem muita internet lá. Plataforma. Em breve vai sair o site do Lastro, ainda esse ano. Não, essa sessão de trabalho vai estar online no site do CCBB Educativo, né? Por isso que a gente tem aqui as intérpretes e o registro em vídeo. E também fiquei com a vontade de partilhar aqui que, ao mesmo tempo que há essa sensação de paralisia em diversas frentes da sociedade contemporânea, da condição humana, da existência na atualidade, de outro lado tem todas essas reivindicações, né? Então, que não são novas, mas que agora elas vêm com muita força, porque elas vêm com forma, com texto, com filmes, né? E nesse filme, que me veio muito à cabeça enquanto a gente estava lendo o texto junto, O Divino Amor, trata de uma situação que a gente começou a ver obras de cinema, de artes visuais que tratam da presença evangélica no país. Antes a gente encontraria sobre candomblé, sobre igreja católica, sobre rituais ameríndios, mas agora a gente está lidando com um conteúdo novo, que são essas obras em contexto evangélico. Então, o Divino Amor chega ao ponto do roteiro de se pensar que quando tiver a religião mais estabilizada, que dentro da religião vai ter uma liberação dos corpos e dos costumes. Isso é tratado de uma maneira assim brilhante, e que é algo que talvez esteja para acontecer em breve. Então, assim, a situação de que com o pastor a conversa é muito avançada em relação ao que quem não é evangélico tem sobre a visão sobre a religião. Sabe o que acontece? As religiões elas estão se juntando, porque nós estamos falando em todas as esferas da questão da descentralização de poder. Isso passa a religião em todos os outros campos de grandes poderes. A igreja é um dos grandes referencialistas. Mas, enfim, eu acho que complementando a sua fala, e que a gente também não finalize aqui só com a ideia da paralisia ou com essa sensação, né, do que o texto traz, mas esse gesto de escrita é uma forma de sair dessa paralisia, é uma forma também de dar uma volta e pensar em outros contextos, né? Por mais que seja um cenário distópico, de bombas, isso aqui, somente a possibilidade da gente ter uma liberdade de pensar em corpos que possam se transformar em natureza é muito, muito potente enquanto liberdade de fato dessa forma humana, né? Então acho que isso é totalmente otimista, assim, né? De chegar, se a gente conseguir chegar realmente num lugar como esse, assim. E não vai demorar muito também. Eu lembrei do texto do Freud e as feridas narcísicas, né? Acho que faz sentido com o texto último que tu falou aí, da primeira ferida, que é a questão da cruz. Da cruz, sim, sim.
E sobre o que a gente falou, projeto de mestiçagem, eu indico um livro fundamental para a gente entender Brasil, que é Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, do Munanga, que é um professor congo-brasileiro, né, que dá aula na Universidade da Bahia, que fala exatamente dessa parcela, do que foi o projeto de mestiçagem no Brasil, e localiza esses corpos, né?